Boa noite, boa noite. Vamos lá, tá na hora da nossa live de hoje, nosso estudo bíblico. Hoje falando sobre revelação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lição número 12. Bem-vindos aí. Já estamos chegando para a gente começar a nossa lição número 12, revelação. Hoje um tema bem interessante. Vamos aprender aí mais sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre o tema da revelação. Dom de profecia, várias coisas interessantes. Hora de convidar o pessoal aí. Rosinha na área, bem-vinda. Bem-vinda, Fernandinha. Vamos convidando a galera aí, clica no aviãozinho e vamos chamando o povo, beleza? Tá na hora da nossa live. Pastor Lucas na área aí, nosso instrutor bíblico. Já vou chamando ele aqui. Grego do hebraico. Vamos lá, pastor. Vamos lá, que hoje o tema é interessante. E ainda tem Apocalipse hoje. Dia agitado, dia bom, dia bacana. Vamos que vamos. Fala! Fala, pessoal! Vocês? Beleza pura? Beleza? Vamos lá. Tema bacana hoje, pastor. Hoje vai render. Hoje vai... Opa, vai render. Opa, cuidado. Vai render, Romeu. Vai ser boa a conversa nossa aqui hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aí, pessoal, sobre a revelação. Olha, o meu tá aqui, Romeu. Ó, tá vendo meu estudo? Olha aí, garoto. Muito bom. Nossos amigos aí já estão aí anotando os versos, com a Bíblia na mão. Pessoal, vamos aproveitar essa chance, hein? Vamos lá. Vamos orar então? Você Vamos ora orar. para a gente começar? Sim, claro. Vamos orar. Vamos orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos juntos, reunidos agora para estudarmos um pouco mais da Tua palavra e queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, nos fazer entender a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, a galera chegando aí na área. Vamos começar então, pastor. Primeira pergunta nossa aí. Vamos lá. Quem é que recebe revelações especiais de Deus? Vamos lá no Antigo Testamento. Amós. Isso mesmo, amigo. Amós, capítulo 3, e o verso é o verso de número 7, pessoal. Já estão Isso. com a Bíblia de vocês aí em mãos. Vamos lá para Amós. Eu estou da minha Bíblia aqui. Amós 3, verso 7. Fica lá depois do livro de Joel, tá bom, pessoal? Joel. Depois de Oséias, Joel, Amós. Amós. Antes de Obadias, de Jonas. É esse livro mesmo. Então vamos lá. Vamos lá? Amós, 3, capítulo verso 7. 3 e o verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas. Então, quem recebe, aqui eu estou com o meu estudo em mãos aqui, quem é que recebe revelações especiais de Deus? Quem recebe? De acordo com o texto bíblico aqui, ó, são os profetas. Os profetas, né? Porque a Bíblia diz que Deus ele não vai fazer alguma coisa sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas. Sabe, Romeu, a vida de um profeta não é nada fácil, não, viu? Tem pessoas que pensam que é muito simples, que é muito fácil. Não é bem assim, não é bem assim. Na verdade, a palavra no profeta, no original, quer dizer o porta-voz de Deus, né? No hebraico é navi e do grego profetês. Profetês. Quer dizer, aquele que é o porta-voz de Deus. E olha, nós temos na Bíblia alguns profetas e para ser profeta tem que ter muita coragem. Vou dar um exemplo para você. Sabe que quando Deus dava uma mensagem ao profeta, uma mensagem às vezes que era contrária ao que o povo de Israel estava vivenciando, aquilo que talvez o rei, por exemplo, estava experimentando, o profeta tinha que ter a coragem de dizer assim, olha, assim diz o Senhor, e dar a mensagem. Doa a quem doer, amigo. Difícil, hein? Não é fácil. E não é só através de palavras. O profeta também muitas vezes tinha que exemplificar lições
através de sua própria vida, né? Uhum. O próprio Oséias, né, que está aqui pertinho aqui do livro de Amós, né, vivenciou isso daí. É É verdade. isso mesmo. Muito bom. Beleza, pastor. E a segunda pergunta agora a respeito dentro aí do profeta é como é que Deus se comunica com o profeta, né? Ainda no Antigo Testamento aqui, livro de Números. Números Muito bem, 12 e o bem. verso 6. Essa aí também o pessoal já conhece, acompanha aí com a gente aí. Números capítulo 12 e o verso aqui, Rômeu, verso 6. Estou abrindo a minha Bíblia aí em Números. É o aqui, muito bem, quarto livro da Bíblia, bem fácil de encontrar. Números 12 e o verso 6, amigo. Posso ler? Manda bala. Diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Em sonhos. Então, aqui, bem claro, né? É interessante, né? Rômeu e Exato. amigos. Tá aí a Nicole, tá aí também a Rosinha, o Matheus, a Gabi, tanta gente, a Fernanda. É fácil a gente perceber aqui, pessoal, o Ananias também, que a Bíblia ela diz que Deus se comunica com o profeta basicamente de duas formas, duas maneiras. Sonhos, através de sonhos ou visões. Sonhos e visões. Muito bom. E aí a terceira pergunta fala agora de outra característica do profeta, se uma mulher pode ser profetisa, né? Joel, capítulo 2, o verso 28. A gente Muito. estava em Amós, agora voltamos para lá pertinho de novo, em Joel. Isso, lá no finalzinho do Antigo Testamento, Joel, capítulo 2, o verso 28. Enquanto a gente está procurando aí Joel, capítulo 2, quero mandar o meu abraço aos nossos amigos que estão nos assistindo aí também no YouTube, aqui no programa que fica gravado no IGTV, também os nossos queridos que nos ouvem, né? Pelo podcast, pelo Podcast, Centralcast. Centralcast. E um abraço aos nossos amigos que estão estudando a Bíblia com a gente. Muito Muito bom. bem. Joel Então, 2 e o Joel verso 2, 28, 28. amigo, o que diz aí? Vamos lá. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então não Muito bem. separa masculino de feminino, né? Não, para Deus Homem, todos mulher, todo são mundo. iguais, né, aos olhos de Deus. E aqui, olha, essa aqui é uma profecia para os nossos dias. A profecia da chuva serôdia, do batismo do Espírito Santo. E aqui diz que os nossos filhos e filhas profetizarão, homens e mulheres. E isso não é só agora, viu, Rômio? Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 21, verso 9, lá fala que Filipe, né, o grande evangelista, ele teve 4 filhas donzelas, diz a Bíblia, que profetizavam. Então, Uhum, Atos 21, verso 9, fala dessas mulheres que profetizavam. Então, uma mulher pode ser profetisa? Claro que sim. Nós claro. temos vários exemplos de profetisas na Bíblia, né? Temos, por exemplo, Débora, a mulher de Lapidote, que era profetisa, que era juíza sobre Israel. Então, nós temos aí vários exemplos na Bíblia de profetisas. Muito bom. Excelente, pastor. Na sequência, a pergunta é assim: a igreja primitiva teve profetas? Porque às vezes a galera fala só de Antigo Testamento, né? 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 28. Vamos para o novo agora. Muito bem, pessoal. Acompanhe com a gente aí 1 Coríntios 12 e o verso é o verso 28. Vamos lá. 1 Coríntios 12. 12, 28. Posso ler aqui, amigo? Manda aí. Vamos lá. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar,
socorros, governos, variedades de línguas. Olha aí quantos dons espirituais, né? Então a igreja teve profetas? A igreja primitiva? Claro que sim, né? Claro que sim. Porque Deus estabeleceu na igreja não só apóstolos, como também profetas, né? Então, aí, os primórdios do cristianismo também, esse dom especial da profecia continuou da mesma forma, né? Ele não se encerrou com a vinda de Jesus, né? E aí a Perfeito. última pergunta aqui já aponta para o nosso tempo, né? Qual a predição sobre o dom profético no tempo do fim? E aí, como é o Olha, tempo do fim, vamos lá para o final da Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse 12, 17 e 19, 10. muito bem. Ontem nós demos uma pincelada nesse verso, né? E aí, então, agora nós vamos estudar com um pouquinho mais de detalhes. Olha, nós estamos numa linha do tempo, nós estamos percebendo que profetisas estiveram ali presentes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mesmo ali depois de Jesus. A igreja cristã primitiva e ainda tinha ali profecia, né? O dom de profecia. E agora a gente vai ver que o dom de profecia também, Rômio, ele se dá especialmente no tempo do fim também, né? Tem aí algumas pessoas aí, a irmã Alexandra entrando aí, Luísa, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Aqui a Rosinha está dizendo assim, ó, às vezes o povo não aceitava as palavras do profeta enviado por Deus. É verdade, é verdade. Muitos sofreram, inclusive, por causa disso, né? Jeremias foi colocado dentro de uma cisterna, então não era fácil, não era fácil. O Alcione aí também, Alcione entrando aí, um abraço, Alcione. Mas vamos para o texto bíblico, amigo. Vamos lá. Apocalipse 12, 17. Vamos lá. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí o 19, 10, né? 19 10, amigo. 19 O 10. 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, um verso explica o outro, né? É isso mesmo, com certeza, Rômio. Olha que texto interessante, né? Quero mostrar aqui para os nossos amigos o quão importante é entender essa questão do dom profético, tá certo? Por quê? Porque aqui é um dom especial para a igreja dele dos últimos dias, Rômio. Para a igreja dele dos Uhum. últimos dias. Então é muito importante. Veja que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Ela tem a sua data de nascimento na profecia de Daniel 8:14. Ela tem a sua certidão de nascimento. E aqui, olha, diz que o dragão, que é o diabo e Satanás, ele está especialmente irado e furioso contra o povo que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. E aí o testemunho de Jesus, conforme no capítulo 19 e o verso 10, o testemunho de Jesus, amigo, é o espírito de profecia. É o espírito de profecia. Então, veja que característica, esse dom, ele se tornou manifesto na vida de Ellen Goldwhite, né? Nós acreditamos que Ellen Goldwhite, o nome dela de solteira aqui, não era ainda Ellen White, era Ellen Gold Harmon, né? E ela se tornou Ellen White. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827, em Gorham, Maine, nos Estados Unidos. E ela morreu no dia 16 de julho, em 1915, na Califórnia, né? E desde 1844, quando ela recebeu a sua primeira visão, era ainda bem jovem ainda, ela decidiu se entregar ao ministério que Deus confiou a ela de ser uma profetisa, e ela desenvolveu esse ministério ao longo de 70 anos, Romero. É muita coisa, né? É muita coisa. Ellen White, ela, através do dom que o Espírito Santo concedeu a ela ultrapassou mais de 100.000 páginas escritas, né? O que nós conhecemos como espírito de profecia.
alguns livros fantásticos, maravilhosos, né? Como, por exemplo, o Patriarcas e Profetas. Inclusive, estamos estudando ele todos os dias pela manhã, né, Rômio? Na hora Exatamente, hora 7, 7. na hora 7, né? Profetas e Reis, né? O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, o livro Caminho a Cristo. E esses livros todos vocês têm disponíveis. Nós temos na internet. Basta apenas buscarmos um desses livros para nós estudarmos, né? Então, ao todo, são 3.623 páginas da série Conflito. Então, a gente percebe que esses livros, alguns ficam pensando assim, mas será que esses livros, então, são mais importantes do que a própria palavra de Deus, Rômulo? Será, meu Não. amigo? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Nós vemos pelo próprio escrito de Ellen White, que ela diz assim, olha, os meus escritos são uma luz menor que conduz mesmo à luz maior, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Então veja, amigo, é muito importante nós darmos ouvidos à voz de Deus através dos seus profetas, através de suas profetisas, né? Me permita, querido, só um texto aqui, Segunda Crônicas é um texto conhecido, inclusive, Segunda Crônica, capítulo 20, e o verso é o verso 20. Veja aí se você encontra aí para nós, meu amigo. E dá essa força aí para gente. Vamos ler esse texto? Vamos? Tá no Segunda Crônicas 20. Isso. Pode ler, por favor. Vamos lá. Segunda Crônicas. É a última parte do verso. Beleza. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha só que conselho maravilhoso. Esse conselho é especial. Crer no Senhor, estamos seguros. Crendo nos seus profetas, nós vamos prosperar. Amém? Amém, amém. E a Bíblia diz que, não havendo profecia, amigo, o povo se corrompe, entende? Então, é necessário a profecia, é necessário. Eu estou vendo aqui o meu amigo Ananias. Uma pergunta aí, Rômulo, você viu? Vi não. Como deve proceder com os irmãos que dizem profetiza, irmão? Um sentido diferente, né, desse aspecto de profetizar, porque a gente percebe que muitas vezes não é bem no sentido do que está na Bíblia, né? Exato. Eu queria um abraço carinhoso aos nossos irmãos pentecostais. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, né? A irmã Nubinha, tá, abraço carinhoso. Aqui também a esposa do pastor Fábio, a Jane, um abraço. Beto, Tiago, pastor Tiago. Vocês que... Opa, muito bem. A resposta para essa indagação ao Ananias... Ok. Depois vocês podem ler a história que está em 1 capítulo 13. Essa é uma história interessante, Rômulo. É uma história interessante. Fala de um homem que foi dar uma mensagem ali, um profeta, que foi dar uma mensagem ali contra o altar, devido à questão da idolatria que havia entre o povo de Deus, o povo de Israel. E aí, algumas pessoas dizem assim, hoje em dia, né? Hoje em dia. Sim. Se revelou, né? Eu tenho uma prova sobre você. Cuidado. Não deis crédito. 1 João 4, verso 1. A qualquer um aí que se diz um profeta. Espera aí, né? Na história trágica de 1 Reis 13, esse profeta, que era um profeta de Deus,
ele deu ouvidos a um profeta que havia ali, a Bíblia diz, que esse profeta disse assim, olha, um anjo me falou que você não deve voltar pelo caminho que você veio. E esse homem deu ouvidos a esse que se dizia o tal profeta e acabou sendo morto de uma forma muito trágica, né? Então, a Bíblia, ela ensina para nós que se o Senhor revelou algo a você ou alguém, ele pode me revelar também, tá certo? Sim, sim. Pastor, e tem algumas características que é importante verificar, né? O nosso estudo aqui menciona algumas delas, do profeta verdadeiro, né? Vai estar disponível no nosso PDF também. Se ele concorda com a Bíblia, se ele produz bons frutos, se essas predições se cumprem, se reconhece a divindade de Cristo. Todos esses são fatores importantes para se considerar e analisar alguém que, porventura, se diga profeta, ou mesmo os que estão na Bíblia ou em outras situações, né? Exatamente. Além também, Romeu, dos fenômenos físicos, né? Nós vemos aí, por exemplo, Ellen White, quando tinha suas visões, ela não estava mais respirando, as pessoas colocavam as mãos assim, não estava respirando, né? Ela estava uma Exato. força Uma sobrenatural força, né? também. Então, sabe que tem alguns aspectos que precisam ser colocados à prova antes de nós sairmos dizendo que tal pessoa é um profeta ou uma profetisa, né? Nós temos que tomar muitos cuidados, muitos cuidados. Muito bom, excelente. Importante estarmos atentos a todas essas coisas, pastor. Foi muito bom a gente formar essa base bíblica aqui. Vamos passar agora para a nossa convidada, que é a mulher da música. E agradecemos a você. E terça-feira estamos de volta com a nossa lição número 13. Estamos de volta, pessoal. Convide os seus amigos. Vamos estudar a Bíblia juntos. Um abraço. Tchau. Valeu. Daqui a pouco tem o Apocalipse, hein? Entre em contato com a gente para você participar com a gente no estudo do Apocalipse pelo Zoom, tá bom? Vou chamar ela aqui agora, nossa convidada especial, Elisângela Rosa. Todo mundo só conhece carinhosamente por Rosinha. E aí, Rosinha? Beleza? E aí, meu filho, tudo bem? Tudo bom? Gostei da E sua aí, camiseta galera? aí, tudo por ele. Isso, meu filho, tô com a camisa aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, não pode cair, ó. Cuidado. Firme e forte. Muito bom, é isso aí. Só Rosinha, tá meio escurinho, mas dá pra ir, né? Show de bola. Sempre quando chega no final a gente traz a pergunta, né? E agora? Sim. E E aí, agora, galera? A gente ouviu aí muitos conselhos, né, através do pastor Lucas, o que a Bíblia vem nos orientando. A gente ouviu, né? Mas aí agora, qual que vai ser a nossa decisão? O que que nós devemos fazer? E aqui nós temos alguns versículos que aqui fala assim, vou chegar bem pertinho que eu tô sem óculos, apreciar as profecias. Olha aqui o que o 1 Tessalonicenses 5:20 diz pra gente. Ó, 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Ou seja, a gente não deve desprezar a luz, né, que Deus nos orienta. Como o pastor falou que o espírito de profecia é a luz menor que conduz até a luz maior, que é a Bíblia. E a Bíblia fala aqui, né? Não devemos desprezar as profecias. E aí, às vezes, a gente fica pensando, não, mas essa profecia eu vou acreditar porque me convém. Essa também eu vou acreditar porque me convém. E aí fica naquele impasse, né? Acredito em uma e acredito em outra. Não, nós devemos acreditar em todas e de forma alguma nós devemos desprezá-las. É claro às vezes as pessoas têm medo, né, das profecias, Isso. mas é algo de esperança, né? Não precisa ter Isso. Medo. Exatamente, não precisa ter medo. E com certeza, todas as profecias que Deus nos orienta é para o nosso próprio bem, né? Exatamente. Ele nunca vai fazer uma profecia para o nosso próprio mal, né? Como a gente tem também os 10 mandamentos, né? Ele fala não, 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 não. Até hoje eu assisti um desenho com os meus filhos, né? Da Novo Tempo, da tia Cecel, e aí o menininho reclamava. Ai, mas a minha mãe só fala não, 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 não. Eu não posso ser ele, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Aí a mãe fala, né? Que Deus, ele fala muitos nãos pra gente através dos mandamentos para poder nos proteger. Então, da mesma forma é a profecia, né? A profecia é para poder nos orientar e para nos direcionar para aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E nós temos várias profecias na Bíblia sobre a volta de Jesus. Nós temos também profecias no espírito de profecia
que foi através, né, de Ellen Goldwhite, que ela nos orienta muito concernente, por exemplo, a questão da alimentação, a questão da saúde física, né? Coisas que ela disse há muitos anos atrás e que estão acontecendo atualmente. Então, será que é uma coisa assim que a gente deve desprezar e tratar com, como é que eu posso dizer, como uma coisa mínima? Não é, né, galera? Forma nenhuma. E olha só, o segundo passo, o que nós devemos fazer? Estar atento às profecias. Pegue aí a sua Bíblia, vamos lá, ó, em 2 Pedro 1,19. Olha o que diz lá no 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Olha, que confirmação maior, né, Rômulo, né, galera? Que Deus, ele fala que a palavra dos profetas, ela ilumina o nosso caminho, né? E aqui a gente já pode ver como nós devemos caracterizar esse profeta, quais são as características de um profeta, né? Porque hoje em dia o que mais se tem no meio dessa pandemia é o povo profetizando, né? Não? Uhum. E profetiza que já é o fim do mundo, e profetiza que já é isso, que já é aquilo outro, mas a nossa base tem que estar fundamentada na palavra de Deus e no espírito de profecia também, né? Que é a luz menor, mas que Deus direcionou essa mulher para poder nos ajudar. Amém. E o último versículo o pastor já até falou, viu, pastor? Sim, Você sim. falou meu versículo, hein, pastor? Que é o segunda Crônicas é bonito. 20:20. Vamos, a gente poder reforçar. Eu só vou falar sobre o contexto dele. Tem um tempinho, né, Rômulo? Tem. Tá, ok. Josafá, ele estava ali, ele foi, aqui fala, né, no versículo, capítulo 20, versículo 1, fala, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e de Amon, e com eles alguns outros da Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Josafá era um rei, né? E ali Josafá, ele ficou muito assim, preocupado com aquela situação, porque o povo de Amon, os amonitas e os moabitas, era uma grande multidão que iam guerrear contra todo o povo do rei Josafá. E no mesmo momento, o rei Josafá ele começou a buscar o Senhor. E todo o povo ficou assim, sabe? Contrito, em oração. E aí veio a palavra. Deixa eu aqui que eu marquei. O Espírito do Senhor, no meio da congregação, enquanto eles estavam ali ajoelhados perante Deus, tinha as crianças, as mulheres, os seus filhos. A palavra veio sobre Jaazael, filho de Zacarias. E ele disse assim, ó, o Senhor mandou dizer que não é para vocês terem medo. Não é para vocês ficarem atemorizados com o que vai acontecer. Eles são uma grande multidão, mas Deus vai entregar eles nas mãos de vocês. Fiquem tranquilos. Não precisam ficar desesperados, né? E trazendo para o nosso contexto de hoje em dia, como você falou, né? As profecias às vezes nos assustam, principalmente concernente à volta de Jesus. Eu me lembro muito bem que quando eu li o Terceiro Milênio, quem não teve oportunidade de ler, ainda tem esse livro em algum lugar, mas é um livro que fala sobre várias, né, simbologias do Apocalipse. Eu li quando eu era adolescente ainda, adolescente para jovem, né? E aí eu li, nossa, eu ficava assim, isso porque eu nasci no lar adventista, viu? E eu ficava assim, nossa, tudo isso. Mas depois Deus foi dando a gente mais entendimento, a gente foi se acalmando e vendo que tudo isso que vai acontecer, né, vai ser para o nosso bem, nós devemos confiar naquilo que Deus orientou. E aí, concluindo aqui essa história, o povo ficou mais tranquilo. Ele disse assim, no versículo 15, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, senão de Deus. Amém. E trazendo assim, amém, né? Para o nosso contexto também de mudanças, né? Deus nos orientou através da profecia, através dessa palavra também, que a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida, no nosso estilo de vida. Eu falo isso por mim mesmo.
sabe? Mas às vezes é tão difícil de a gente mudar. Não é que a gente não acredite, mas é tão difícil a gente mudar, ter a atitude de querer realmente fazer aquilo que é certo. Mas quando a gente entrega nas mãos do Senhor, a gente pede, Senhor, por mim eu não consigo. É óbvio que algumas mudanças dependem da gente, né? Algumas atitudes, né? Depende da gente. Mas quando a gente entregar na mão do Senhor, fala, Senhor, me ajuda nessa luta, nessa, nessa mudança que eu quero fazer, me ajuda. O Senhor fala assim, não, filho, fique tranquilo, essa luta não é sua, não, é minha e eu vou te ajudar. Faça a sua parte que eu te ajudarei. E aqui, concluindo a história, fala, né, no versículo 19, que eles se levantaram. Olha, tinha até música, gente, no negócio ali, ó. Que legal. Olha aí, pareceu a música, Rosinha. Você quer A da música? música. Os levitas se levantou, Quero da os filhos música. dos coatitas e dos filhos do coraitas para louvarem ao Senhor. Olha, eles louvaram ao Senhor antes mesmo de terem ganhado aquela luta, aquela guerra. Mas eles confiaram na palavra do profeta Jaaziel. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé, Josafá, e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, crede no Senhor primeiro, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Amém. Né? Amém por isso. Então nós temos que confiar em Deus, que é a nossa luz maior, nossa direção maior, e confiar nos profetas, né? Que nos dão as profecias de acordo com aquilo que Deus os orienta, né? E que a gente possa confiar de que Ele vai estar sempre do nosso lado, nos dirigindo, e que a gente não precisa ter medo de fazer alguma mudança na nossa vida, porque todas as instruções que foram dadas através da Bíblia, através também do Espírito de Profecia, todas é para o nosso bem. Conselhos nós temos maravilhosos no lar adventista, orientação da criança. Às vezes a gente lê assim, por exemplo, a gente que tem filhos, né, fala, nossa, é desse jeito? Mas se você aplicar, o negócio dá certinho. Exatamente. Dá certinho, né? Mas que Deus possa nos conduzir, né, queridos, a tomar uma decisão, né? E repetindo ali, o que nós vamos fazer? Apreciar as profecias, estar atento às profecias e crer nos profetas do Senhor. Amém. Né? E entrou qual que outro vai aqui ser? Que ficou maior, né? Facilitou para ler. Sim, facilitou. Melhorou. E aí vem a parte Melhorou. da decisão também ficou pequeno. Não, mas dá para ler, Rômulo. Dá. Olha só, qual que é a nossa decisão? Nossa decisão de fé. Creio que Deus manifestou o dom profético. Se o dom profético não fosse tão necessário, queridos, ele não teria manifestado, não teria iluminado pessoas, não teria iluminado, né, Ellen Goldwhite, para poder nos orientar também. Né? Então é algo de suprema importância, né? E questão de vida eterna também. Através dos tempos para revelar seus planos e sua vontade para os seus filhos. Creio na revelação profética vinda de Deus. Então, se você crê, levante a mão aí, onde quer que você esteja. Amém. Eu creio, Senhor, eu aceito. E me ajude a cumprir e a fazer a sua vontade. Enquanto eu estava lendo a questão de Joel, eu lembrei de uma música do Fernando Iglesias, eu não vou cantar, mas ela fala assim, que nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará, né? Então, a igreja somos nós. Se nós quisermos ter um resultado de mais fervor, de mais reavivamento, a mudança deve começar em nós. E como essa mudança começa? Quando eu aceito aquilo que Deus nos orienta através das suas profecias, que é para o nosso bem e para o crescimento da igreja como um todo e para o fortalecimento da nossa fé, para que quando Jesus voltar, nós possamos dizer, eis aqui o nosso Deus, a quem nós aguardávamos e esperávamos. Que essa venha a ser a nossa esperança e que nós possamos ter fé em tudo aquilo que Deus colocou na sua palavra por cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar Amém. Então, né? Decisão bem Vamos, firmada, irmão. Decisão firmada com oração. Amém. Eu oro, você que ora? Você ora para nós então?
Então vamos fechar os olhos aí, povo de Deus, e vamos orar, viu? Um beijo para você, Li. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso para conosco e nos deixou caminhos, direções, para que pudéssemos tomar decisões assertivas, decisões ao seu lado e para a vida eterna. Nos ajude, ó Pai, nossas escolhas diárias, nos ajude a nos prepararmos para estarmos contigo nas mansões celestiais e também a aceitarmos, a compreendermos as suas profecias, compreendermos que o Senhor nos deu algo maravilhoso, que é o espírito de profecia, para que nós pudéssemos ser felizes ao seu lado e ao lado das pessoas que nós amamos. Nos ajude, ó Pai, para que venhamos fazer as mudanças que são necessárias e que nós possamos todos mesmo, a cada dia, estar escalando um degrau de cada vez rumo à salvação e à vida eterna. Cuide de cada um que participou dessa live desta noite, aqueles que ainda irão participar, que seu Espírito Santo possam alcançá-los e que o seu Espírito Santo também possa fazer a mudança que nós precisamos e necessitamos. Nos guarde no restante desta semana e que possamos estar sempre atentos às tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Foi muito Valeu, bom participar Rosinha. com vocês, viu? Fiquem Obrigadão. com Deus. As crianças ficaram quietinhas, estão lá na sala. Deu tudo certo. Deu tudo Valeu. certo, meu irmão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.